É o pai da medicina. Não é? Deixa eu compartilhar aqui. Consegui entrar de novo. Graças a Deus, né? Porque vocês são tão ansiosos. Não consegui! Ai, cara! Tá dando erro, professora. Muita gente não tá conseguindo entrar, não. Menina, mas é porque... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se eu não conseguir me inserir primeiro, ninguém consegue. Então, tipo assim, eu tenho que esperar o tempo do computador, né? Então, eu saio de uma página... Deixa eu te falar, você já falou muita coisa aí? Nada, que é isso? Estou só no 6º slide. Nossa, perdi tudo. Perdeu, não? Meninas, vê aí qual é a página da apostila para colega. Página 3. Página 3. Obrigada. Bem lá em cima, bem no comecinho. Isso. Então, ó, tem uma neném falando aí, gente. Vou só desativar, tá? É a filha do pai. Professora, Oi. como você faz a chamada? Que hora que eu faço a chamada? Como que você faz? Eu não costumo fazer chamada, então vamos supor, vocês estão aqui, aparece todos os nomes quando vocês estão quietinho. Eu vou lá e printo a página e vejo quem está presente ou não. Tá? Professor, deixa eu fazer um tema. A pessoa entra no vídeo, aí não liga a câmera. Ela vai ganhar presença mesmo assim, ela tem que estar vendo a aula, né? Aqui, ó, vou botar para vocês aqui para vocês verem como é que eu faço. Vou até te mostrar você aí, ó. Eu não quero ligar minha câmera, que eu sou muito feia. Aonde tá de azul? Aonde tá de azul é vocês, né, na chamada. E do ladinho aparece para mim as carinhas de quem fala. Coloquei lá, ó. Então eu printo quem é que tá presente ou não. Tá vendo? Ô, professora, mas eu entrava pelo notebook, mas hoje deu um probleminha ali que não tava entrando. Tá, você Aí tá eu no entrei por Moto G8, né? Qual é o seu nome? É Graziele. Graziele. Tem que me sinalizar quem não tá com o nome, tá? Ué, professora, tem como entrar no Zoom pelo PC? Tem que baixar o aplicativo. É até melhor. Eu não sabia. Se eu soubesse, já tinha feito isso. Baixa, tem que baixar. Tem que baixar o Tu Zoom. vê, ó, o meu celular, desde o início da aula, meu celular tava pitando o WhatsApp das pessoas, né? Aí eu, agora que eu achei a função aqui para não perturbar. Não, dá sim, No notebook também tem? Tem que baixar o Zoom. Gente, eu tô fazendo a aula pelo notebook. Tá? Eu dou aula pelo notebook, gente. Tanto que eu não baixei, eu não havia baixado a apostila, aí eu botei assim, ó. Oh, meu Deus, tá fazendo mais difícil. Ué, mas eu tinha que acompanhar você lendo. Tá certo. É o seu método de estudo. Mas quando terminar a aula, baixa o Zoom no computador e aí você consegue acessar. Abre o WhatsApp e ali você também vai acompanhando. Então, você consegue abrir. O seu WhatsApp, você consegue acessar o WhatsApp aí no computador? Escaneia e clica lá no meu link para ver se você consegue assistir pelo computador. Eu faço assim, eu não precisei baixar o Zoom. Não precisou baixar o Zoom, não, Maria? Eu acho que é mais difícil. Ó, o Anderson, ela falou que não precisa baixar o Zoom pelo computador, não. Ah, não? Gente, tem cachorro latindo aí. É só acessar. Deixa eu só Você vai usar... Quando você entra no link pelo WhatsApp... Ativa a sessão de novo, Chuchu, porque desativou para ele, Maria. Quando você vai entrar pelo WhatsApp Web, não precisa de ter baixado. Ó, o Anderson. Ah, então, entendi. Agora eu tô aqui vou entrar aqui no grupo para dar uma olhada para ver se funciona. Peraí. Porque para mim seria melhor. Eu acho que você depois vai dar transferência com um áudio. Fica... Vou ir falando, tá? Vê se você consegue aí. Ó. Pode ir. Eu tô acompanhando aqui no celular. Tá. Então, socioeconômico e políticos medievais da sociedade, né, o feudal, das práticas de saúde com as relações das datas com o cristianismo. Esta época corresponde ao aparecimento da enfermagem como uma prática leiga, desenvolvida por religiosos
que abrange o período medieval compreendido aí no século V e no século VIII. Foi um período que nos deixou como legado uma série de valores que, com o passar do tempo, né, foram aos poucos legitimados e aceitos pela sociedade como características inerentes à enfermagem. Quem sabe o que significa inerentes? São aquelas coisas que podem o quê? Acontecer. E é o que acontece dentro da enfermagem, né? A enfermagem a gente pode dizer que é uma caixinha de surpresa a partir do momento que a gente acaba cuidando de um dos nossos pacientes. Então, quando chega assim entre o século V e o século VIII, né, é onde eles deixam um grande legado. Opa, aquelas pessoas que tinham o dom de cuidar da outra, a gente precisa tratá-las de uma forma diferenciada. Então, é onde entra aí o socioeconômico e os políticos medievais, né, aonde possam obter aí os fins lucrativos, tá? A prática de saúde pós-monástica. Evidenciaram as evoluções das ações, em especial o exercício na enfermagem, contexto dos movimentos renascentista e a reforma protestante, que corresponde ao período que vai do final do século VIII ao início do século XIX, não é isso? Ou é 9? 9 não. Ah, eu sempre me perco essa caceta. E a retomada da ciência e do progresso social e intelectual. Peraí, século VI. E aqui? Acho que é século XIII e XVI. Século XIII, isso. Vai. 13. Oi? No caso, a senhora vai estar finalizando aí as partes que a gente mais importantes para poder estar estudando, né? Está em vermelho, por exemplo. Isso, Suelen. Hashtag fica a dica. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já sabem o que significa IPC? Não. Não. IPC significa... Para a prova, né? Importante pra caramba. Só que eu não vou ficar nesse importante pra caramba, né? Eu gosto de inovar. Então, quando eu falar IPCK, é importante pra caralho. Entenderam? IPCK. Sim. Importante pra caralho. Foi? Entendeu? Pra caraca. IPCK. A Suelen já conseguiu matar a charadinha aí, aonde eu acabo sinalizando aí o vermelhinho, tá? Corresponde ao período, né? A retomada da ciência e o progresso social e intelectual, renascença da evolução das universidades. Não constituíram, né, o fator de crescimento para a enfermagem. Ainda não. Enclausurada nos hospitais religiosos, né? Então já começou, dentro, né, do cristianismo, começou a ter aí os cuidados relacionados à enfermagem. Então começou a cuidar um do outro, tá? Religiosos que permaneceu na empírica e desarticuladas durante muito tempo, vindo desagregar ainda mais a partir do movimento da reforma religiosa, das conturbações da Santa Inquisição. O hospital, já não negligenciado, passa a ser insalubre, depósito de doentes, onde homens, mulheres e crianças utilizaram a mesma dependência, amontoados em leitos coletivos. Então, ó, já não se passavam mais ter aquelas tendas, né? Na prática pós-saúde, né? No caso aí pós-monástica, né? Acabam se fazendo, né? As casas, né? Se a gente for ver hoje, um pouquinho, a gente ainda tem hoje em dia, né? Algumas igrejas que elas fazem doações, né? Elas fazem aí cuidado, né? Vão em casa pedir alguma coisa, poder ajudar o outro. E só que lá não era assim, você não conseguia passar de casa em casa. Então, aqueles que estavam doentes, eles não eram separados. Vamos atender adultos, vamos atender crianças, vamos atender as mulheres que estão parindo. Então, era um amontoado. A gente diz que é um quarto, um leito coletivo, aonde tem tudo, tá? Então, ali passou a ser desta forma. Uma forma de estar ajudando até um pouco melhor. Sob a exploração deliberada, considerava o serviço doméstico pela queda dos padrões morais que sustentava a prática de enfermagem, que tornou-se... falta uma coisa aqui. É mega ultra power reflexo importante. Enclausurado dos hospitais, reforma religiosa, as conturbações de Santa Inquisição, o hospital negligenciado passa a ser insalubre de depósitos de doentes. Então, quando eles falam que acabam sendo depósitos de insalubre de doentes, aqui eles já começam a pensar de uma outra forma, até mesmo nos fins lucrativos.
é onde começa também a se surgir os hospitais privativos, que é o que a gente vai ver, hospitais públicos, e logo depois vem os hospitais privativos. Esta fase, que significou um grave risco para a enfermagem, permaneceu por muito tempo, apenas no limiar à Revolução Capitalista. E é que alguns movimentos reformadores, que praticavam principalmente as iniciativas religiosas e sociais, tentavam melhorar as condições pessoal e do serviço de hospitais. A prática de saúde no mundo moderno analisam as ações de saúde, em especial a enfermagem, sob a óptica do sistema político-econômico da sociedade capitalista. Ressaltavam o surgimento da enfermagem como atividade profissional institucionalizada. Antes eram assim? Antes eram aquelas pessoas que tinham o dom de cuidar do outro e nós não éramos vistos como profissionais de enfermagem, né? É apenas, como vou dizer, uma pessoa comum e ali ela está fazendo o ato do cuidar, mas nós não éramos reconhecidos relacionados a isso. Esta análise se inicia na Revolução do século XIII, que terminava com o surgimento da enfermagem moderna na Inglaterra no século XIX. Então, quando a gente passa a ser um profissional institucionalizada, né, onde teve como surgimento, veio o capitalismo. Para a gente poder ser reconhecido hoje no mercado, para a gente poder estar atuando, após vocês terminarem aí, né, as aulas de vocês presenciais, online, estágio, tudo mais, tá tudo bonitinho, o que vocês precisam ter em mão? O Corém. O Corém. O Corém é o passaporte para vocês estarem o quê? Exercendo a profissão. Para poder estar atuando aí na profissão de vocês tão desejada, né? É o famosinho que vocês vão colocar sempre de branco lá, vem Corém, literalmente. Conseguiram entender até aí? Uhum. Boa noite. Boa noite. Eu consegui entrar na aula porque eu não estou em casa. É a Ana Carolina que está falando? Não, Isabelle. Isabelle, eu não entendi. Fala de novo, Isabelle. Eu só entrei agora na aula porque eu não estava em casa. Tudo bem, Isabelle. É Isabelle mesmo? Sim. Vozinha de criança? Mostra seu rostinho, Isabelle. Fiquei curiosa. Vozinha de criança. Cadê você? Tem que falar e ativar. Oi. Vozinha de criança. Também tem carinha de criança, ó. 3.9 já, batendo na porta. Nem parece. Professora, só não confunde, porque tem Isabellen e Isabelle. Não, ela é Isabellen. Isabelle, a sua voz é diferente completamente da dela também. Ah, é, claro, é verdade. Vamos lá. Alguém falando aí, hein? Regulamento aprovado pela Resolução 280/001, né? A simbologia aplicada pela enfermagem. Então, vamos lá. Os significados dados dos simbólicos, né, utilizados na enfermagem são: lâmpada, cobra, seringa, cor verde, pedra, símbolo de enfermagem, e cor verde representa a enfermagem, tá? Alguém sabe dizer por que a gente utiliza como a lâmpada? Além de vocês vão dizer, professora, é o caminho e o ambiente, tá? Mas por quê? Estavam tão preocupados na apostila, alguém conseguiu ler o porquê? A Regina aí, acho que ela tá só no funkzinho aí, gente. Porque antigamente não tinha luz. Então, eles usavam a lâmpada, né? Aquela tipo... Maiara! Isso aí. Excelente. A Florence Nightingale, ela andava pelos corredores das tendas com a lâmpada na mão. Isso aí, Priscila. Boa. Oi? Qual é o nome daquele negócio que seguravam na mão? É tipo um... Lampião. Eu esqueci o nome. É lampião. Lampião, né? Isso. Então, era isso que eles carregavam na época, né? Exatamente. Boa, garota. Tá? Então, lâmpada é o caminho e o ambiente. A Florence, né, ela era ambientalista, né? Então, para poder ela percorrer sobre os doentes naquelas tendas, ela precisava, né, aí de algo para poder iluminar, para ela poder ver os doentes.
Hoje a gente tem a nossa luz, a gente consegue também ver os nossos doentes, né, através da energia. Naquela época não tinha. Então, o meio para ela poder, né, passear, né, vamos dizer assim, transcorrer pelos seus pacientes, era utilizando aí uma lâmpada, né, o verdadeiro aí o lampião, para poder ela ver os seus doentes, tá? Cobra, né? Quem puder comprar ou quem gosta, né? Muitas das vezes vocês acabam comprando um anel de formatura, tá? E ali do ladinho ele vem uma cobrinha e uma seringa. Então a cobra ela significa magia, alquimia, cobra, cruz, mais a cruz, que tudo determina aí como uma ciência. A enfermagem literalmente é isso, né? É uma ciência, né? É a arte do cuidado. Seringa é a técnica, né? É aquilo que você faz. Tudo dentro da enfermagem, existe uma técnica correta para poder estar se administrando. Até a mudança de decúbito, a gente precisa fazer na técnica, porque se a gente não fizer na técnica, a gente pode ficar prejudicado aí. No início, não, mas depois, sim. Então, até para poder virar o paciente, fazer a mudança de decúbito, eu também preciso fazer na técnica, tá? Até deixar o paciente na posição correta, eu também preciso fazer na técnica, poder não trazer aí danos ao meu paciente. Cor verde, paz, tranquilidade, cura e saúde. Isso aqui é um IPC, tá? Posso dizer para vocês aqui que isso aqui é importante, tá? Pedra, o símbolo da enfermagem, né? Como a esmeralda. E a cor que representa a enfermagem é a cor verde. Foi? Alguma dúvida? Sim, não. Então, vamos lá. Deixa eu só... Não, professora. Chegou a toda maravilhosa. Florence Nightingale. Tá? Essa era a Florence. Nascida no dia 12 de maio de 1820, em Florence, Itália, era filha de ingleses, possuía uma inteligência incomum, tenacidade do propósito de determinação e perseverança. Tudo que ela queria, ela conseguia literalmente. Não tinha obstáculo certo para Florence, o que lhe permitia dialogar com os políticos e oficiais do exército, fazendo prevalecer as suas ideias. Ela era inteligentíssima, tá? Dominava com facilidade o inglês, o francês, o alemão, o italiano, além do grego e o latim. No desejo de realizar-se como enfermeira, passa o inverno de 1844 em Roma, estudando as atividades das Irmandades Católicas. Então, vamos lá. Alguém sabe qual é a semana da enfermagem? Alguém sabe dizer? Nunca tiveram curiosidade? Semana da enfermagem. Por que algumas escolas, né, fazem feiras de ciência e tem aquele negócio todo? Eu acho que é 20 de maio. 20 de maio, então vamos lá, já que você falou, né? 20 de maio, a gente pode dizer assim, 20 de maio ainda não. Então eu tenho o dia 12 ao dia 20, que é a semana da enfermagem. Dia 12 de maio é o nascimento de Florence, é dia do enfermeiro. E dura a semana da enfermagem, onde é feita aquelas grandes, né, festas, né, os cuidados, temas, né, acabam levando a população a poder conhecer um pouco da enfermagem. E no dia 20 termina. Dia 20 de maio é dia do técnico de enfermagem. E o dia 12 de maio é dia do enfermeiro, então a gente faz essa semana. Mas o dia 20 de maio não é proposital. Pega-se a data, né, de Ana Neri, que ela também foi uma percussora da enfermagem, junto com a Ana Neri, que é a data do seu falecimento. Então, por isso que um é início, o outro é o fim. Então, a gente acaba colocando aí a data de nascimento. A gente tem como dia 20. Foi? As histórias... Dia 20 de maio... Peraí, buguei. Dia 20 de maio, então, é o falecimento de Ana Neri. Isso, vou falar isso mais à frente de Ana Neri, tá? Pode ficar tranquila. Mas a semana da enfermagem é do dia 12 ao dia 20. Ponto. Dia do enfermeiro, dia 12. Dia do técnico de enfermagem, 20. Foi? Isso Foi. é importante. E vocês saberem que ela é uma mulher incomum, inteligentíssima. Ela conseguia dialogar aí, né, com os políticos, né, com os oficiais do exército, e ela conseguia, literalmente, que vocês vão ver agora mais à frente. Vou desativar o som.
Larissa, desativa seu som, por favor. Em 1849, fez Florence, tá? Faz uma viagem ao Egito, decidiu servir a Deus, trabalhando em Kaiserwerth, Alemanha, entre o diaconista. Decidida a surgir sua vocação, procurava complementar os seus conhecimentos, que julga ser insuficiente. Veja bem, é uma inteligência, ela tinha uma inteligência incomum, falava mais de 4 línguas, conseguia dialogar com os oficiais do exército, mais os políticos, e ela se achava ainda, né? Não era modesta ainda. Isso, não é? Nossa, se eu conheço ela, eu falo assim, meu Deus do céu, mulher, passa por esse conhecimento, né? Mas, vamos lá, né? E é isso que a gente tem que ser, né? Acho que por mais que a gente saiba um pouco, né? Eu acho que sempre vai ser insuficiente, literalmente. Porque conhecimento é algo que ninguém nos tira. Conhecimento é literalmente para a vida. Pode tirar tudo. Pai, mãe, marido, filho, mão, pé, não. Mas conhecimento, sinto muito, que o conhecimento você vai lá e volta. Não tem como. Uma vez que você sabe do que você está falando, daquilo que você tem certeza, ninguém te tira. Ao menos que você tenha aí, né, Alzheimer, né? O Alzheimer, ele realmente vai te tirar aí, né? A inteligência, você vai esquecer de alguma coisa. Caso contrário, PT saudações legal, tá? Visitava os hospitais de Dublin, dirigido pela Irmãs, né, de Misericórdia, Ordem Católica de Enfermeira, fundada 20 anos antes. Ordem, conhece as Irmãs de Caridade, que é São Vicente de Paula, de mais onde ir lá a Providência, que isso aqui é para francês, né? Para e titia não sabe falar, tá? Aos poucos, literalmente isso, tá? Aos poucos vai se preparando para a sua grande missão. É importante vocês gravarem um pouquinho dessas datas, tá bom? Em 1854, a Inglaterra e França e Turquia declararam-se guerra à Rússia. Aí ela, opa, agora chegou a minha hora. Vamos lá. Que é considerado como a Guerra da Crimeia. Os soldados ingleses achavam no maior abandono, né? Eles estavam largados, não tinha ninguém cuidando deles. O índice de mortalidade era de 40%, então estavam se morrendo muitos soldados. Florin partiu para Surucate, com 38 voluntários, entre religiosas e leigas vindas de diferentes hospitais. Então era assim, ó, estou indo, né, para a Guerra da Crimeia, preciso de voluntariados. Quem é que vai comigo? Então, muitas das vezes, por isso que eu falo para vocês, na área da enfermagem, por que a gente não pode pintar a unha de vermelho, tá? É por conta desses mitos aí, porque quem muitas das vezes foram ajudar Florence lá na Guerra da Crimeia foi as mulheres da vida, e elas eram taxadas por conta disso. E a gente foi buscar aí nas antigas, né? A gente era considerado desse jeito. Claro que a gente consegue reverter a situação. Então, vou falar mesmo, né? Em qualquer área, em qualquer profissão, sempre tem alguém que é bom e tem alguém que, né, dá suas escapulidas. Isso aí é fatão, é caráter, é índole da pessoa. Então, não é o esmalte, não é a roupa que vai fazer você diferente. Então, por isso que a gente tem essa taxa aí de não pintar a unha de esmalte escuro, né? Batom vermelho. Dentro da unidade hospitalar, algumas unidades vão permitir que vocês realmente possam fazer uso, né, de esmalte escuro. Outras não. Outras realmente só o esmalte clarinho, tá? Não pode unha grande, as unhas precisam estar sempre aparadas, né? O qual você não possa ver a sua unha, tá ok? Então tem que estar sempre aparadinha. Quem tem unha grande, seja muito bem-vindo à enfermagem, você precisa cortar a sua unha. Então, vocês têm aí para cortar até vocês marcarem a data do laboratório, depois de passar por fundamentos e anatomia. Opa, passei anatomia e fundamentos. Meu Deus, precisa cortar a unha? Sim, só vai para o laboratório quem tiver com as unhas aparadinhas. E se vocês não tiver com a unha aparadinha, a titia tem um cortadorzinho lá no laboratório. Corta aí, Chuchu, sua unha. Meninos também, né? Porque tem menino que gosta de ficar com unha grande. Sua unha precisa ser aparadas, tá? Então, quem foi para lá foi as voluntariadas. Algumas serviram e outras não. É o que vem trazendo lá, né, do início, né? É dom. Uma vai ter o dom de cuidar, outras não. Então, vindo de lá, algumas dessas enfermeiras foram despedidas por incapacidade e adaptação. E principalmente por indisciplinas, que eu acabei de dizer para vocês aqui agora, tá? Então, assim, quando vocês começam a estudar, né, tem aquela euforia toda, é isso que eu quero para minha vida, papapá.
E muitas vezes, quando vocês chegam no leito do hospital, né, tá lá no campo de estágio, aí que vocês começam a pensar, pô, será que é isso mesmo que eu quero? Né? Então, vocês acabam pensando desta forma que vão levar aí ao pensamento. Muitos vão atuar, outros não irão atuar, e assim sucessivamente. Isso é em qualquer área que a gente vai escolher para a nossa vida. Então, quem não se adaptou, acabou sendo o quê? Dispensado por conta disso. E as outras, né, que foram por incapacidade, né, também de não ter o dom, né, de estar atuando, acabam sendo dispensados por conta disso. Foi? Bom. Sim, sim. Chegando lá na Guerra da Crimeia, Florence, ela literalmente foi incomparável. Estende a sua atuação desde a organização do trabalho até o mais simples serviço como a limpeza de chão. Aos poucos, os soldados oficiais começaram a curvar-se, né, e enaltecer esta incomum, né, como Miss Nightingale. A mortalidade ela decresce de 40% para 2% de mortalidade. Os soldados fazem dela o seu anjo da guarda e ela será imortalizada como a dama da lâmpada, porque na lanterna na mão percorre as enfermeiras atendendo os doentes durante a guerra contra a tifo. É uma doença contagiosa, tá? E às vezes, muitas das vezes, ela é tratada como sinais e sintomas, foi o que eu expliquei para vocês. Se um tem febre e diarreia, faz chá de louro. Então, lá, eles se comparavam a isso. Então, quando se tem o mesmo sinais e sintomas, se eu fiquei bom com aquele chazinho, posso passar aquele chazinho para o colega e ela vai ficar boa. Mas não era isso. Ela acabou contraindo, né, uma doença que é tifo, que é uma doença contagiosa, que muitas das vezes vem de rato, piolho, tá? São essas doenças aí de peste. Então, ela acabou contraindo isso. Carrapato, tá? A retornar à Crimeia, então ela veio com a doença, tá? Mas só que ao retornar da Crimeia, em 1856, leva uma vida inválida. Não tinha o seu tratamento adequado, tá? Dedica-se, porém, com ardor aos trabalhos intelectuais, né? Delegando, ensinando, participando. Ela só não mais atuava aí no ramo da enfermagem. Conseguiram entender até aí? Bom, sim. Pelos trabalhos da Crimeia, então, se vocês pararem para pensar, então ela foi voluntariados, 38 voluntariados, muitos se adaptaram, outros não. Ela conseguiu diminuir essa mortalidade de 40% para 2%. Ela simplesmente foi, né, a Miss, né, o qual ela conseguiu diminuir. Só que com o seu trabalho lá na Crimeia, ela recebe um prêmio do governo inglês, né, que graças a este prêmio, ela consegue iniciar, né, aí uma única maneira de mudar o destino da enfermagem. Opa! Então, se eu fui para lá diminuir a mortalidade, eu fui como voluntariada, então eu preciso dialogar, eu preciso conseguir alguma coisa em troca disso. E o que que ela pediu? Uma escola de enfermagem em 1959. É onde foi montada aí uma das primeiras escolas fundada por Florence. Após a... Ai, já falta 10 minutos para terminar de novo, gente. Após a guerra... 1959 ou 1859? Eu sempre falo 900, é 800. Precisão de óculos, é isso mesmo, é 800. Eu não sei como é que eu não falei de 40% para 20%, que geralmente eu falo 20%. Mas é de 40% para 2%. E 1859. Obrigada, Elisângela. Gente, eu não importo não, tá? Se vocês verem que eu errei, vocês podem falar, professor, o quê? Pode falar, de canto cabeça não, tá bom? Após a guerra, Florence fundou uma escola de enfermagem no Hospital São Tomás, que passou a servir o modelo das demais escolas que foram fundadas posteriormente. Então, vamos lá. Quando Florence veio da Guerra da Crimeia, o que ela fundou? Uma escola de enfermagem. Uma escola de enfermagem onde? No Hospital de Enfermagem São Tomás. Em que ano? 1859. Conseguiram entender? Sim. Importantíssimo isso, IPC pra caralho, tá? Que passou a servir os modelos para as demais escolas que foram fundadas posteriormente. A disciplina era rigorosa do tipo militar, né? Então, se ela tinha, né, aquele contato, se ela conseguia dialogar com os militares, com os oficiais,
automaticamente aí o regime ali era literalmente de escola ou ensino militar. A disciplina rigorosa do tipo militar era uma das características, né, de Naiginteliana, é isso, bem como exigência na qualidades morais das candidatas. O curso de 1 ano de duração consistia em aulas diárias ministradas por médico. Então, vamos lá. Quando a gente fala que as aulas eram ministradas por médico, enfermeiros não podiam lecionar. Enfermeiro não podia dar aula para técnico de enfermagem, naquela época também que não tinha técnico de enfermagem. Mas enfermeiro não podia dar aula para enfermeiros. Era só médico, né? Com as mudanças é que nós hoje conseguimos dar aula para quem quer se formar em enfermeiro e aula para quem quer ser técnico de enfermagem, que é o de vocês. Sou enfermeira e estou lecionando vocês. Claro que para poder dar aula hoje, a gente não precisa só de uma graduação. A gente precisa aí de um bacharelado, né? A gente precisa de uma... Mentira, a gente precisa de uma licenciatura, né? É o qual a gente consegue fazer uma pós-graduação. A primeira escola foi fundada em 1859, em São Tomás, após Florence vir da Guerra da Crimeia, porque ela conseguiu diminuir a sua mortalidade de 40% para 2%. Opa, eu tenho uma carta na manga, então o que eu posso pedir a ele? Para ele poder fundar uma escola lá em São Tomás. E o nível de ensino era militar, tá? Era muito rigoroso. E as aulas naquela época eram administradas por quem? Médicos. Fiz aí um breve resumo. Foi? Sim. As primeiras escolas de enfermagem, o médico foi, de fato, a única pessoa qualificada a ensinar, a lecionar. A ele cabia, então, decidir quais as suas funções que poderiam colocar nas mãos das enfermeiras. Das mãos das enfermeiras. Florence morre em 13 de agosto de 1910. Então, ó, a gente pode dizer que muitas das vezes cai em concursos, né? Muitas vezes cai nas minhas perguntas também. Então, a enfermagem, ela inicia, né, por Florence em 1820 e ela finaliza em 1910. Por que em 1820? Alguém sabe? Porque ela nasceu em 1820. Boa, Larissa! Ela nasceu em 1820 e ela foi a óbito em 1910. Então, é o período, né, em que Florence ela ficou com a gente aí relacionado à história da enfermagem, a fundadora, a percussora. Foi? Se eu perguntar na prova, em que ano inicia, né, aí a trajetória de Florence e termina? Qual é o ano? 1820. 1910. 1849. Oi? Oi? Quem falou 49? Eu, Eu quem? Pedro Amâncio. Não, Chuchu, olha aqui, fala aqui na titia. 10. Nascida. Aí aqui tinha bem uma tintinha. Não sei como é que pega aqui o negócio aqui. Acho que é aqui em cima. Deixa eu ver. Pera aí, rapidinho. Aqui. Acho que essa paradinha... Botar um amarelinho. A live vai cair, hein? Vai cair, né? Ai, não tá pintando por quê? Pera aí que eu vou tentar fazer aqui o negócio. Professora, vai cair. Falta 4 minutos ainda. Professora, ela caindo, vai ser o intervalo ou vai voltar de novo? Pode ser um intervalo. 10 minutos. 10 minutinhos, para dar tempo de ir no banheiro, pesar uma diurese e voltar. Ai, não tem que fazer negócio não. Eu queria pintar aqui, ó. Pedro. Pedro Amâncio que falou? Sim. Aqui, ó. 1820, tá? Aí, o exemplo dá 20 minutos, hein? Foi, Pedro? Foi. Não consigo ver a cor aqui. Não tem cor. Mas começa em 1820 e termina em 1910, tá?
É o ano que ela nasce e o ano que ela morre. Deixando Morre. Isso. Deixando fluorescente, né, aqui o ensino de enfermagem. Assim, a enfermagem surge não mais apenas como uma atividade empírica, desvinculada do saber especializado, mas como uma ocupação assalariada que vem atender às necessidades mão de obra nos hospitais, constituindo-se por uma prática social institucionalizada específica. O que seria isso? Aonde é que vocês dão entrada? No Corém, né? Que é o passaporte aí para a felicidade, para vocês estarem atuando aí na área de saúde. Porém. Entender até aí? Bem assalariada, né, professora? Bem assalariada. Vou falando mesmo, hein? Enfermagem dá dinheiro, não, tem que trabalhar muito. Bom, vocês sabem que ela era incomum, inteligentíssima, e ela, né, antes de morrer, né, ela nos deixou aí, né, um juramento, é o qual vocês irão fazer aí no dia da formatura. Fala para vocês, o juramento, ele é lindo, tá? Então, vocês irão estender aí no dia, né, da formatura de vocês. Se Deus quiser, essa pandemia vai estar toda eliminada, né? E a gente vai poder fazer essa é a grande confraternização com vocês. Vocês irão estender a mão de vocês e irão fazer aí o juramento, que é esse aqui, ó. Juramento de Flórence. Juro, livre e solenemente, dedicar a minha vida profissional a serviço da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e dedicação, guardar sem desfalecimento os segredos que me foram confiados, respeitando a vida desde a concepção até a morte. Não participar voluntariamente de atos que me coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano. Manter e elevar os ideais da minha profissão, obedecendo os preceitos da ética e da moral, preservando a sua honra, seus prestígios e suas tradições. Então, a gente precisa, né? Então, eu sempre costumo dizer para vocês, por mais que o plantão às vezes fique pesado, a gente tem que tomar cuidado no que a gente fala com os, né, com os nossos colegas dentro do ônibus, que muitas das vezes pode ter algum parente e ele pode ouvir e ele vai ficar chateado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Relacionado às nossas falas. Quando o paciente ele fala com a gente, né, e ele comenta da sua vida particular, a gente realmente precisa respeitar. Que dentro da enfermagem que vocês estão tendo em psicologia e bioética aí, é o segredo, né? A gente acaba sendo tratado como psicólogo e a gente está o tempo todo com o paciente. Então, ele confia na gente, né? Então, ele confia na gente, a gente precisa manter, né, essa confiança entre profissional e paciente. Agora, assim, dentro de alguns segundos, o nosso Zoom ele vai desligar, tá? Então, quando ele desligar, você já sabe, vai bater o nosso intervalinho, 10 minutinhos, a gente retorna às 20h40, tá bom? Então, é isso, a gente precisa manter, né, esse respeito, esse carinho com os nossos pacientes, uma vez que ele acaba confiando em nós. Tá ok?